Estamos começando o nosso mini curso de validação de campos com VBA. O intuito é um mini curso muito focado em validar campos texto de um determinado formulário. A gente vai aprender nessas 5 aulas como que a gente consegue, por exemplo, com este formulário aqui, fazer validações na nossa data de gravação, na nossa data de publicação, no tema do vídeo e assim por diante. Mas é um mini curso muito focado, então antes da gente começar eu preciso fazer alguns avisos. O aviso número 1 é que você só consegue fazer esse mini curso se você já tiver uma ideia de como funciona o VBA. Não dá para fazer esse mini curso do zero. Se você nunca viu o VBA, é melhor não começar por aqui, porque você pode ficar com a sensação que é muito difícil e não é verdade. Isso aqui é uma progressão, a gente já está em um curso um pouquinho mais avançado. A coisa número 2 e importante é que esse mini curso é extremamente focado em algo muito específico. Validação de campos, nós não vamos ver outras coisas e nós vamos ver algumas coisas muito detalhadas. Então, já começamos e eu quero mostrar aqui como são as aulas e como que nós vamos proceder. Estamos na aula 1. Nessa aula a gente vai ver sobre eventos e campos texto. Então nós vamos falar de evento clique no botão e eventos do tipo key, que é o principal que a gente vai ver hoje. Depois teremos aí outras aulas onde a gente vai ver a validação propriamente dita. Hoje é uma preparação. Então vamos lá. Como é que nós vamos trabalhar isso? A primeira coisa é entender onde estão os eventos. Quando eu tenho aqui um formulário, eu tenho, por exemplo, o botão alterar. Eu posso clicar nele e eu vou ter o botão, ou melhor, o evento CMD alterar, que é o nome do meu botão, o nome que eu dei para o meu botão, evento clique. Esse aqui então é o evento clique no botão. Toda vez que eu der clique no botão, alguma coisa vai acontecer. Esse formulário que está disponível para você baixar exatamente do jeito que ele está aqui, ele já tem um clique no botão alterar e nesse clique do botão alterar já tem aqui umas validações, tá? Tem aqui, por exemplo, o Valida Campus Form e ele já faz algumas pequenas validações. Eu vou aqui na definição e na definição do Valida Campus Form a gente vai ver que ele tem ali algumas pequenas validações, mas não é isso que a gente vai aprender no minicurso. A gente vai aprender no minicurso a fazer uma validação mais detalhada, depois a gente vai rever isso aqui, a gente vai melhorar isso aqui. Mas antes disso, eu quero te mostrar outras opções, que não é no clique do botão. E aí, quais são essas possíveis opções? Normalmente, a gente vai ter a opção do evento clique no botão, que é talvez uma opção mais simples para quem está começando no VBA, para quem quer fazer validações muito simples. Mas a gente vai ter outra opção, que é usar eventos do campo texto. E esses eventos, eu estou falando de key press, key up e key down. Sabino, até agora eu estava entendendo, mas agora eu preciso de ajuda. O que é key press, key up e key down? E é aqui que a gente começa. Esses eventos que eu já deixei aqui mais ou menos organizados para a gente aprender, eles são eventos que vão acontecer quando você fizer alguma coisa no campo texto. Então observe, eu tenho aqui o botão alterar, eu cliquei 2 vezes, entrei no evento clique do botão alterar, beleza. Só que eu não quero só o evento clique, eu quero fazer alguma coisa quando a pessoa estiver digitando no campo texto. Então eu tenho que fazer isso no próprio campo texto. E eu já deixei aqui, ó, vou clicar 2 vezes, eu já deixei aqui mais ou menos preparado os nossos eventos. Vou até tirar isso aqui por enquanto, para a gente entender o seguinte, ó, eu deixei aqui os 3 eventos, tá? Key down, key press e key up. De novo, estamos aqui olhando eventos que estão ligados ao nosso campo texto, tá? Então, eles são eventos do TXT data gravação. Significa dizer que quando eu fizer essa validação aqui no data gravação, eu não estou fazendo nenhuma validação, por exemplo, no data publicação. Então, os eventos são específicos de um campo texto determinado. Ok? Beleza. Outra coisa importante, ó, eu deixei um espaço aqui para cima e para baixo, porque a gente tem mais código. Lembrando que eu deixei essa planilha aqui disponível para você fazer download, mas eu deixei aqui um espaço para a gente visualizar e focar só
no que interessa para a gente nesse momento, que são os 3 eventos: Key Down, Key Press e Key Up. Vamos já observar o seguinte: quando acontece cada um desses eventos? Eu deixei aqui, ó, eu coloquei um message box para a gente entender o momento de cada um e eu vou já acionar esses eventos para a gente ver. Então, Key Down, Key Press e Key Up. Vamos tentar entender na prática como isso funciona. Vou entrar aqui, você não precisa entender a planilha, mas eu vou fazer uma explicação muito rapidinha. Essa planilha é um cadastro que está sendo automatizado, é um cadastro de vídeos do Office Resolve numa plataforma de vídeos. E com esse cadastro aqui, a gente quer que outras pessoas ou pessoas diferentes da equipe Office Resolve possam usar, mas não estraguem a planilha. Então, a gente usa aqui o nosso formulário para criar algumas regras de preenchimento. E essa planilha depois ela é travada, as pessoas não conseguem acessar diretamente a planilha, são obrigadas a usar o formulário e esse formulário cria regras de validação. Por isso, os campos aqui são data de gravação, categoria do vídeo, dia da semana que esse vídeo vai ser publicado, a série a qual ele pertence, tipo uma playlist, o tema do vídeo, a data de publicação, o status do vídeo e o link dele na plataforma de vídeos. Agora, quando eu clico e eu começo a olhar para a data de gravação, a gente já tem aqui aqueles 3 eventos que eu coloquei. Eu vou apertar a tecla Delete e nesse momento ele me diz o seguinte: opa, evento Key Down, número 46. O que é esse número 46? Vou dar OK, apagou tudo, eu vou fechar. Então, quando eu aperto Delete no meu teclado, Key Down 46. Vamos olhar de novo e reparar agora que no código que eu fiz aqui, eu deixei o seguinte: eu deixei um message box, eu escrevi o nome do meu evento, no caso Key Down, e eu coloquei aqui o Key Code ou Key Code. O que é esse Key Code? Observe, e agora a gente vai começar a entrar nos detalhes. Observe que este evento Key Down, ele me oferece algumas informações. E essas informações, uma delas é Key Code. O que é isso? É o código da tecla que foi pressionada, o código da tecla que eu digitei. Depois ele vai me dar algumas outras informações. Ele vai me dar, por exemplo, ali o Shift, que por enquanto a gente não vai utilizar. O Key Press, que não foi acionado, ele usa Key ASCII. E depois a gente vai entender por quê. E aqui também a gente tem o Key Code, tá? Beleza. Vamos, por enquanto, entender o seguinte. Bom, então a gente pode dizer que o Key Down e o Key Up usam Key Code. Beleza? Beleza. E o Key Press usa Key ASCII. Tudo bem? Tudo bem. A gente já viu que quando eu aperto a tecla Delete, eu vou fazer Key Down. Mas por que só essa tecla? E agora, eu quero te mostrar esse Key Up. Esse Key Up, ele é um pouquinho diferente dos outros e a gente vai descartar ele logo de cara. Vamos ver? Ó, vou voltar aqui no formulário e nós vamos entender agora o Key Up. Eu vou apertar a tecla Shift. Eu vou apertar Shift e vou segurar o Shift apertado. Quando eu seguro o Shift apertado, mesmo ele estando ali com a informação de Key Down 16, então ele está dizendo assim, o código da tecla Shift é 16. Eu vou dar OK, mas eu continuo com a tecla Shift apertado e agora eu vou soltar. Quando eu solto, ele me dá um Key Up. Então eu soltei a tecla 16. Eu apertei a tecla 16, ó. Apertei a tecla 16, segurei e soltei a tecla 16. Vou soltar, ó. Key Up. Então, o Key Up é quando eu solto uma tecla dessas que a gente segura a tecla, como por exemplo o Shift, Ctrl. Quer ver? Ó? Vou apertar o Ctrl. 17 é o código da tecla. Key Down. Eu apertei, segurei ela, estou segurando, vou soltar. Key Up 17. Então, esse Key Up, ele não serve para a gente, por exemplo, quando eu digito aqui, vamos dizer que eu digite a tecla D. Apertei a tecla D.
Key down 68. Key press 100. Só isso. Não deu key up. O key up é quando eu solto uma tecla dessas que eu mantenho ela pressionada. Shift, Ctrl. Então nós não vamos usar key up. Vamos descartar o evento key up. Ele não serve para isso que a gente quer fazer, tá? Aliás, eu tenho que primeiro de tudo fechar aqui, né? Senão não consigo alterar o nosso código. E aí aqui vamos descartar o key up. E aí nós vamos ver a diferença agora entre key down e key press. E aqui tem também uma diferença interessante entre esses dois eventos. E a diferença mais importante é que um usa key code e o outro usa key ASCII. Vamos entender esta diferença. Eu deixei aqui na documentaçãozinha e eu fiz o seguinte, ó, eu entrei lá no site da Microsoft, onde tem as documentações, e eu olhei duas coisas, ó, key code, que é um código, vou entrar aqui nessa página, é um código do VB. Quando eu falo, por exemplo, VB key L button, ele sabe que é o botão esquerdo do mouse, left mouse button. Então, isto aqui é uma constante que representa esse botão. Se eu vier aqui mais para baixo, eu vou ver, por exemplo, que a tecla A do teclado, ela representa o 65 e é a tecla A. Mas 65 é a tecla A, não é o caractere A, maiúsculo ou minúsculo. Então, independente de ser maiúsculo ou minúsculo, vai ser 65. E isso é uma diferença quando eu uso o key code, que é o meu código VB da tecla. Pense que o teclado tem uma tecla, aquela tecla tem um número. Este número não importa o que você está usando naquela tecla, o número da tecla é o mesmo. Isso é key code, ok? Ok. E o que seria então o nosso key ASCII ou o nosso char7? Eu vou entrar agora aqui, ó, e a gente vai dar uma olhada no char7, o character set, que vai de 0 a 127 e que cada caractere que você vai usar, cada símbolo que você usa, tem um código específico. Por exemplo, o A maiúsculo é 65, o A minúsculo é 97. Então perceba que tem diferença entre o A minúsculo e o A maiúsculo. O 65 coincide com a tecla A do key code, mas aqui eu posso diferenciar entre maiúsculas e minúsculas. Então, se você precisa diferenciar maiúsculas e minúsculas, você vai acabar tendo que usar o key press. Por isso que normalmente se usa o key press. Normalmente se usa o key press. Key press é quando você pressiona uma tecla. Key down é quando a tecla está pressionada ou quando ela está afundada. Na verdade, não é nem isso. Porque se eu clicar numa tecla e deixar ela apertada, vai ficar acontecendo key down, key down, key press alternadamente. Esses dois eventos, eles têm uma sutileza muito pequenininha. Então, você vai usar provavelmente, quando você tiver que diferenciar maiúsculas e minúsculas, você vai usar key press. Quando você não precisar, você pode usar key down. Tem alguns outros detalhezinhos, como por exemplo, a gente até já viu algumas teclas, ó, eu vou passar aqui o mouse, perceba que o mouse não está nem acionando key press, nem acionando key down, mas eu vou apertar a tecla delete, e a tecla delete, que é uma tecla que não vai criar nenhum caractere, ela só vai acionar o key down. Então, algumas teclas, ó, eu dei um Alt Tab aqui, né, preciso fechar primeiro. Algumas teclas só vão acionar o key down. Esse key down, ele vai ser acionado por praticamente todas as teclas que você pressionar, e o key press, ele vai ser acionado quando você estiver tentando criar um caractere. Quando você estiver tentando criar um caractere, ele vai usar key press. Mas no nosso caso, o que a gente quer primeiro de tudo entender aqui? Eu poderia, por exemplo, impedir que alguém digitasse aqui na nossa data. Então, vamos lá, ó, eu tenho aqui
a data de gravação e eu quero que a pessoa só possa digitar números. Só possa digitar números. Com isso, eu impediria que a pessoa, por exemplo, aqui a gente está com esses keys da vida, né? Eu impediria que a pessoa digitasse letras na minha data, beleza? E a gente vai mais ou menos acabar a aula hoje nisso, porque essa aula aqui é só para você entender key press, key up e key down. Na próxima aula a gente vai entender como usar isso no dia a dia de verdade para criar essa validação. E aí sim a gente vai ver isso de uma forma mais funcional. Mas eu queria muito que você entendesse bem os eventos. Então, por enquanto, nós vamos elencar o nosso VB Code, onde está o código Sabino. O código está aqui. E aí nós vamos, por enquanto, usar keydown. Então, eu vou tirar isso aqui. Agora, eu não vou deixar esse MSGBox. Eu vou comentar esse MSGBox e eu vou criar um if, um condicional, para dizer o seguinte: eu só quero as minhas informações se eu digitar um número. Então, eu vou dizer o seguinte: if keycode, porque é o código da tecla que foi pressionada. Se o keycode for menor do que VB key 0, então se ele for menor que a tecla 0, que o clique da tecla 0, e aí você vai dizer assim: Sabino, como que você sabe o código, né? Um pouco é intuitivo, mas a gente também pode usar, como a gente tinha visto aqui, ó, a gente pode usar essa documentação da Microsoft de Key Code Constants, ou seja, os valores do código, para saber, ó, que as teclas de 0 a 9 têm os seguintes códigos, de 48 até 57. Eu poderia, inclusive, usar o número 48 até 57, mas é mais fácil usar as constantes do VB, porque você não precisa ficar lembrando o número. Você fala assim, ó, se for menor que VB que 0, ou se for maior que a VB que 9, eu não quero que isso seja refletido lá, eu quero cancelar. E aí, por algum acaso, a gente tem um VB cancel, VB key cancel, que é para cancelar a minha chave, tá? Então vamos lá, vamos aqui no código e nós vamos dizer o seguinte, ó, if o código da tecla que for pressionado for menor que o código da tecla 0, or o keycode for maior que o código da tecla 9, como é que eu sei se é de 0 a 9 ou se é de 9 até 10, por exemplo, e aí o 0? De novo, pelo código que a gente tem aqui, certo? Então, ó, o código da tecla 0 é 48, aí 49, 50, blá blá blá, até o 9 que é 57. Então eu estou criando um range de 48 até 57, tá? Ou seja, a 9 é a maior de todas. Se for menor que 0 ou maior que 9, então o que eu quero fazer? Eu quero que o keycode receba, isso mesmo, VB key cancel. Ou seja, ele vai receber cancelar, tá? Ok? É como se eu estivesse falando para ele assim, ó, em vez de você dar essa tecla, é como se a pessoa tivesse clicado no ESC, em vez de clicar no D. Em vez de apertar o D, eu dei ESC, eu saí, tá? É isso que eu estou dizendo, eu estou transformando o que a pessoa digitou. Por isso, eu preciso que esse evento aconteça antes de imprimir o caractere lá no meu controlezinho de texto, tá? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou agora, não tem mais o message box, então a gente não vai ver o message box, eu vou dizer o que eu estou fazendo, tá? E a gente vai ter aqui no nosso código o seguinte: este campo eu vou apagar e aí já começa a dar o primeiro problema. Eu preciso liberar para ele apagar também. Então eu preciso liberar essa tecla, porque essa tecla não está liberada. Ele me deixa, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4. Eu vou apertar a tecla D, nada acontece, nada acontece. Eu vou apertar a tecla R,
nada acontece. Eu vou apertar a tecla Backspace, nada acontece. Por quê? Porque só está liberado de 1 a 9. Só está liberado de 1 a 9. Então a gente já começa a ter problemas aqui se eu quiser, por exemplo, liberar para o meu usuário fazer outras coisas. Claro que isto aqui não resolve o nosso problema, mas essa aula era somente para você entender. E aí, ó, vamos dar uma olhadinha aqui de novo na nossa programação de aulas, né? Ó, essa aula 1 é para você entender os eventos. Como que você pode usar o clique do botão e os eventos key, somente para isso. Agora, na próxima aula, a gente vai entrar de verdade no tratamento de datas, que tem toda uma história para a gente usar esse tratamento de datas. Então, sim, o nosso mini curso tem 5 aulas e eu preciso que você esteja focado durante as 5 aulas para poder lá no final poder fazer boas validações nos seus campos texto. A gente então na próxima aula vai começar a ver como que isso que a gente viu até agora pode ser utilizado na prática e ao final a gente vai conseguir fazer uma ótima validação dos nossos campos para que o nosso formulário realmente deixe as nossas informações seguras e não permita que o usuário faça alguma entrada equivocada de dados. Para você que está seguindo os nossos mini cursos pelas redes sociais do Office Resolve, não esquece de se inscrever no canal, seguir a página para você continuar recebendo os conteúdos novos. E também lembra que este conteúdo faz parte da trilha Automação com VBA e Inteligência Artificial, que já está publicada no nosso site officeresolve.com.br. Acesse, cria o seu login para você ter acesso aos outros conteúdos com a mesma qualidade de didática e abrangendo outros assuntos de automação de inteligência artificial e de VBA com Excel. Um abraço.